segunda parte da nossa aula sobre o Apocalipse, nosso curso básico de teologia e um panorama do Novo Testamento. Vamos continuar aqui, vendo aqui um tratado, né? O que nós temos então? Temos as 7 bem-aventuranças, que são 7 bênçãos espirituais, 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 selos. Dentro dos 7 selos, nós temos aqui o último selo. Dentro do 7º selo, as 7 trombetas. No toque da 7ª trombeta, as 7 taças. A última taça é o retorno de Cristo. O Cristo é colocado como praga, tá vendo? Cristo, na última taça, é colocado como uma praga sobre o mundo dos ímpios. O que acontece? 7 selos ainda provoca arrependimento. Tem muita gente que se converte durante os 7 selos. Prova disso, capítulo do 5º selo. Quando chega nas 7 trombetas, começa a diminuir o número de pessoas que estão se arrependendo. Por quê? Porque aqui você já está dentro do governo do anticristo. Capítulo 12, capítulo 13, o anticristo vem ao mundo, a besta, o falso profeta. Aqui as trombetas estão tocando e as pessoas não estão se convertendo. Quando chega nas 7 taças, já não é mais para arrependimento nenhum, porque elas são lançadas sobre o trono da besta. Elas são punição mesmo. Até aqui tem uma oportunidade porque as pessoas não receberam ainda o sinal do anticristo. Qual que é o sinal do anticristo? Meia, meia, meia. Onde é colocado o sinal do anticristo? Entre os olhos ou na mão direita. Nesse lugar aqui é colocado o sinal do anticristo. É esse meia, meia, meia. O que é o meia? É o número do homem. Mas não é qualquer homem. Que homem que é? É o homem do pecado. O filho da perdição. O iníquo, né? A Bíblia fala perdição. Ele é o iníquo. Ele é o anticristo. Quer dizer que ele é homem, mas ele não é só um humano. E por quê? Acontece uma batalha no céu. Vamos ver a batalha que acontece no céu. Capítulo 12. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto. Gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher
água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente dos que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui é uma batalha que acontece entre o arcanjo Miguel e o diabo, e por fim o arcanjo Miguel consegue limpar os céus. Efésios capítulo 6 diz que está acontecendo essa batalha espiritual agora. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Estamos participando dessa batalha espiritual, pregando o Evangelho, com toda a armadura de Deus. Enquanto isso, o arcanjo Miguel está conquistando o terreno, está limpando os céus. Vai chegar um dia que ele vence. Aí você pergunta, quando que ele vence? Aí você pega aqui e vê o versículo 15. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quando? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que é e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira. O tempo dos mortos para dar julgamentos, para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Quando é que acontece a queda de Satanás na terra? Na sétima trombeta. Então a sétima trombeta é onde vai começar aqui as 7 taças. Aí antes dessas 7 taças, você já tem aqui a queda de Satanás. E quando ele vem ao mundo, capítulo 13, surge uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra é chamada de falso profeta. Bem, é o falso profeta. E a besta que sobe do mar é o anticristo. Então são duas bestas que sobem. É um líder religioso e um líder político. 2 anticristos durante a grande tribulação. Só que um anticristo é religioso, é o chefe da religião, e o outro anticristo é político. O anticristo religioso, ele faz com que todos adorem uma imagem, que é a imagem da besta. Aí diz aqui no capítulo 13, tá bem? Capítulo 13. Vamos ler, né? Deixa eu ver se eu vou direto para a parte aqui. Vamos ler o capítulo 13 todinho. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Até aqui. O diabo acabou de ser jogado na terra. No capítulo 12. Está perseguindo a mulher. A mulher sai da vista do dragão. O dragão não consegue pegar a mulher. Aí tem uma palavra de Jesus: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tribulação, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então essa pessoa, aí quem que são esses? Aí o texto diz, capítulo 12, tá bem? Versículos 17, 12 e 17, o texto diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus, Velho Testamento. Judeus que vão se converter a Cristo e têm o testemunho de Jesus Cristo, cristãos.
Quem tem os mandamentos de Deus? A turma da velha aliança. Quem tem o testemunho de Jesus Cristo? A turma da nova aliança. Na grande tribulação, durante o governo do anticristo, haverá conversão de um remanescente dos judeus. Esses remanescentes dos judeus, eles aparecem no capítulo de número 7, né? Capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra e nem o mar e nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa, onde? Na testa, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está o Israel de Deus. São israelitas. Israelitas nascidos com o sangue de Abraão. É a linha do sangue de Abraão. Israelitas que vão se converter a Cristo no tempo do anticristo. A gente está começando a ter algum acesso às revelações. Hoje Israel reconhece Jesus? Não. Hoje os israelitas reconhecem Jesus? Não. Blasfemam de Jesus hoje. Mas, durante o governo do anticristo, vai acontecer algum sinal, e esse sinal é a conversão dos israelitas. Quantos deles? Aí a Bíblia dá um número: 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Aí vamos continuar. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Quem é que está faltando? A tribo de Dan. Está faltando a tribo de Dan. Quem foi colocado no lugar da tribo de Dan? Manassés. Acontece que Manassés é um dos filhos de José. O filho de José foi colocado no lugar do filho de Jacó, Dan. Quando você pega Jacó profetizando o futuro dos seus filhos, ele está escorado no seu bordão, ele dá uma profecia para Dan. Vamos ler a profecia? Já que a gente está aqui com o tempo, né? Por que não, né? Vamos lá para o livro de Gênesis. Jacó profetizando para os seus filhos. O futuro, né? Capítulo 49. Ele abençoa todo mundo. Quando chega no versículo 16, Gênesis 49, 16. Se você ler o capítulo 48, os filhos de José, eles foram colocados no lugar de José. Então foi dividido. José foi dividido em Efraim e Manassés, abençoado duplamente. Gênesis 49, 16, olha o que diz Jacó. Uma profecia de Jacó. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí Jacó fala: a tua salvação espero, Senhor. Dan
interpretação da grande maioria dos exegetas, tá bem? Dan é a tribo do anticristo. E Dan é a tribo que trará julgamento sobre Israel. Porque Israel é a nação que trará o anticristo ao mundo. De Israel vem o anticristo. Da tribo de Dan. E por isso foi deixado de fora da lista do Apocalipse. Nenhum dos filhos de Dan entra na lista dos 144 mil. E no lugar pegou o filho de José e ele colocou no lugar dele. É assim que se interpreta. E no final diz aqui o quê? Espero a tua salvação, ó Senhor, que é a conversão do remanescente. E ele é utilizado como uma víbora no caminho e morde o calcanhar do cavalo. Ele é serpente à beira do caminho, que é o símbolo do diabo, a antiga serpente, também chamada de diabo e Satanás. Agora que a gente vai para o capítulo 13 do Apocalipse, de novo, o que a gente leu? Nós lemos que a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O diabo, ele vai entregar todo o poder dele para o anticristo. Todo o poder dele. Você lembra que ele fez essa tentação para Jesus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo queria transformar Jesus no anticristo. E não conseguiu. Por fim, o diabo vai encontrar um humano tão perverso quanto ele, e como não tem mais escapatória, ele já não está mais na batalha espiritual nos céus, ele já está lançado na terra, agora ele vai encontrar um mundo preparado para a adoração ao anticristo. Vamos continuar lendo aqui o texto, Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas feridas como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, vocês viram aqui que são 3 anos e meio? 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele tem 42 meses para poder fazer aqui o governo dele de anticristo. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quando você olha o que está acontecendo em Brasília, que ninguém resiste àquele camarada, o anticristo vem no veneno 1000 vezes pior que ele. Porque o que a gente viu aqui foi um ensaio. Eu não acreditei que ninguém conseguiu barrar a marcha. Ninguém. E ficou aquele negócio, né? Até que impostou o seu anticristo lá. Você tem um falso profeta e um anticristo que está tomando conta do Brasil que a gente mora agora. Para mim é um ensaio. Se isso aconteceu agora e ainda não é a grande tribulação, imagina quando chegar a grande tribulação e que o diabo realmente estiver agindo aqui em pessoa na terra. E a Bíblia está dizendo, e faz com que, né? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vão haver resistências armadas contra o anticristo. Cristãos, ou pessoas se convertendo a Cristo, indignados com o governo do anticristo, vão se armar até os dentes para fazer resistência. E vão fazer aqui barbaridades. Aí Jesus ele falou aqui a mesma coisa que ele falou para Pedro.
embainha a tua espada. Porque se você pegar em armas, será morto a espada. Se você pegar em armas, você vai morrer pela arma. Se você levar em cativeiro, você vai ser levado em cativeiro também. Aqui está a paciência e a fé de quem? Dos santos. Crente não usa arma. Por mais perigoso que seja, eu não sou policial, eu não sou do exército, eu estou desarmado. Eu estou desarmado não significa que eu quero que o mundo fique desarmado. Só que para minha casa eu não levo arma. Porque o Cristo disse para nós: não resistais ao homem mau. Não faz isso. Porque pode ter certeza que o mais bestinha dos homens maus é mais esperto que o mais esperto dos crentes. Aí depois que você tomar o primeiro, você faz uma fila toda. É tudo do diabo mesmo. Né? Está derrubando. Então vai ter uma resistência, e nessa resistência contra o anticristo é vencido, hein? É vencido. Vamos lá para a porta do QG lá, que o exército vai proteger a gente. Aí o exército pegou, colocou todo mundo dentro dos comboios e levou para a prisão. Enganados pelo diabo. O diabo os enganou. Eles acreditaram no verde oliva. E o verde oliva a serviço do mesmo. Do mesmo. É uma tramóia muito terrível que aconteceu e continua acontecendo. E nós? Paciência dos santos, meu irmão. Você tem família para cuidar, né? Você tem que cuidar dos seus pequenos, da sua casa, da sua esposa. Quer dizer, não vai buscar fogo para poder trazer para o seu peito, né? Se queimar. Vamos buscando a Deus por aqui. O nosso negócio é com o céu. O que eu quero ler com vocês agora? Tá bem? A gente acabou de ler o capítulo 13, nós vamos ler agora o livro de Tessalonicenses do apóstolo Paulo. O que ele escreveu aos Tessalonicenses, que é a nossa grande intriga, né? Eu não gosto muito de sair do livro que a gente está estudando para ver o texto, mas está relacionado, tá? Então, como está relacionado, nós vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja só a apostasia do capítulo 13 do Apocalipse, no capítulo 2 de Tessalonicenses. É a mesma apostasia. Vocês viram que todo mundo adorou a besta? Todos, grandes e pequenos, que é um culto de adoração à besta e ao dragão, hein? Quem é semelhante à besta? Quem vai lhe resistir? Olha o poder que a besta tem. Todo mundo adorando. Aí você pega Apocalipse 13 e lê junto com o Tessalonicenses. Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você lê esse texto junto com o Apocalipse 13. A visão que João teve, Paulo teve. Qual que é a visão? O anticristo vai ser adorado como Deus no templo dos judeus. Os judeus que estão prontinhos para poder levantar o terceiro templo. Prontinhos. Está tudo pronto. O templo está preparado, os sacrifícios estão preparados, as turmas sacerdotais estão preparadas, os utensílios estão preparados. Existe o Instituto do Templo, que está arrecadando dízimo no mundo inteiro e encaminhando para Israel, para que o templo seja construído aonde hoje é a mesquita de Omar. Vai dar uma briga isso ainda, né? Oi? Vai dar uma briga, né? Porque lá está a mesquita lá. Mas aonde aconteceu o terremoto? O terremoto ele aconteceu na Turquia e atingiu a Síria. Se você pegar o mapa, para baixo já está Israel. E existe profecia de um terremoto que vai atingir Israel. Bem ali, onde está aquele lugar. Então, existe uma ideia de que um fenômeno da natureza vai provocar um terremoto, mas não precisa de fenômeno da natureza, porque o pessoal está conseguindo construir e fabricar terremoto. Então, vai dar a briga, vai dar a guerra, vai dar a morte. Mas o poder do anticristo é o poder de construir o templo.
Ele constrói o templo, os judeus ovacionam o anticristo. Estamos aqui no cenário da grande tribulação. Aconteceu alguma coisa que foi a ferida mortal que ele recebeu, mas a ferida mortal já foi curada. Quando que a ferida mortal foi curada? Quando Israel voltou a ser nação. Então ele já voltou a ser nação em 1948. A ferida mortal já está curada. Tudo está preparado para o advento do anticristo. As sinagogas não falam de outra coisa a não ser dos sinais da chegada do Messias ao mundo. Os judeus estão em frenesi por causa da chegada do Messias ao mundo, sinais, o que está acontecendo em Israel, um monte de coisa lá. Isso vai só se avolumando. Aí vem Jesus e fala: fome, guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Olhai, não vos assusteis, porque é lícito que isso aconteça, mas são só o princípio de dores. O negócio assim é muito impactante, né? Bastante impactante ler as profecias. Aí vem o versículo 11. Nós estamos aqui, ó, tá? Tocou a sétima trombeta, o diabo é derrubado, surgem duas bestas, uma da terra e uma do mar. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro, e falava como um dragão. Esse aqui é o líder político. Esse aqui é o anticristo político. O outro é o anticristo religioso, o líder religioso dos judeus, que reergue o templo, tá? Que reergue o templo dos judeus. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Viu o poder político? Aqui, a besta que sobe do mar, esse daqui faz os prodígios e todo mundo adora ele. E as pessoas combatem. Esse aqui usa o poder político e manda matar. Vamos lá. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, ou o sinal, ou o nome, ou o número. Tem o sinal, compra e vende. Tem escancarado o nome da besta? Compra e vende. Ou pelo menos o número, compra e vende. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número aí eu coloquei aqui, 666. É o selo do anticristo. É o sinal do anticristo. Pronto. Ele vai assinalar a todos. Como que eu faço para ler o capítulo 13? Eu leio o capítulo 13 junto com um dos selos. Vamos lá agora para Apocalipse capítulo 6. Abertura dos 6 selos. Capítulo 5. E havendo aberto, aqui ó, o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Apocalipse 13, junto com Apocalipse 6. Apocalipse 13, ele começa lá no capítulo 6, na abertura do 4º selo. Ele começa aqui. É idêntico, tá? A profecia é idêntica. Veja só, vem me ver. Olhei um cavalo preto.
e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. O que está aí lá em Apocalipse 13? Ninguém pode comprar ou vender. E aqui, balança, símbolo do comércio. A balança é o símbolo do comércio. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. O que é uma medida de trigo? Uma mãozada. Isso aqui é uma medida de trigo. Por um denário. Um dinheiro aqui é uma diária. Vamos colocar aqui uma diária de uma doméstica, R$250. R$250 para comprar nem meio quilo de farinha. Na grande tribulação. 3 medidas de cevada. Cevada é comida de bicho, não é comida de gente. 3 mãozadas de cevada por uma diária de serviço. Esse aqui é o cavalo da fome. Esse aqui é o cavalo da grande fome. Hoje, dia 17 de fevereiro, hoje, né? Hoje, 17 de fevereiro, saiu uma notícia. A gripe aviária. Vocês viram essa notícia? Eu vi. A senhora viu? A gripe aviária, ela varreu a América todinha. Foi. Desde o Canadá, Estados Unidos, América Central e América do Sul, toda ela está com gripe aviária. Uma pandemia e as aves estão sendo abatidas. Os mercados estão sem ovos. Qual é o único país que não tem gripe aviária? Aqui no Brasil. Brasil. Só que o Brasil era o único país que não estava atingido de vermelho na América do Sul. Nós éramos a última resistência ao cavalo vermelho. Porque o cavalo vermelho é esse cavalo que leva a guerra para todo mundo, no mundo todo. Aí o que acontece? Nós somos o único país que nós temos frango saudável para vender para o mundo inteiro. E nós temos a Anvisa. E nós temos a China. E a China, da outra vez que teve gripe aviária, ela pegou e colocou o Brasil na lista e falou: vamos fazer o teste aí da sua ave, para ver se ela também não transmite, né? Aí, feito todos os testes, a nossa ave nunca pegou gripe aviária. Nunca. O único país que pode exportar frango e ovos é o Brasil. O único. Aí os chineses falaram: não, tem gripe aviária aí. O que aconteceu? Foram abatidos milhares de aves que não precisavam. Você sabe que quanto mais produto, menor o preço. E isso forçando o quê? Forçando o Brasil a vender frango mais barato. Até que eles disseram: ah, é verdade, o frango de vocês é bom. Aí abriu-se as portas. Aí você pega o eixo Brasil, China. Nós estamos nesse eixo. Brasil, Coreia do Norte, Cuba, Equador, América Latina todinha com o Fórum de São Paulo e o Brasil. E aí o pessoal vem e me celebra o carnaval, para a medida da iniquidade aumentar cada vez mais, e Deus dizer dos altos céus o seguinte: o Brasil entrou no mapa também das tribulações. E quem está no Brasil? Nós brasileiros, trabalhadores do dia a dia. E nem começou a grande tribulação, é só o princípio de Deus. Eles tentaram fazer isso com a carne também. Fizeram também a carne suína. Aí os brasileiros deram em cima e foi provado que não tinha nada na carne. E eles tentaram fazer isso com a carne para poder abaixar a carne para vender para eles lá. Tudo uma tramóia, sabe? É o diabo por trás. Foi. E hoje o diabo agindo de cima, imagina ele aqui embaixo. O Rio Grande do Sul mandou não sei quantos funcionários embora por causa deles. Aí depois teve que pegar tudo de volta, que era tudo mentira deles. Por causa deles. Eles mentem o tempo todo. Tudo faz parte das balanças comerciais. Olha a balança da fome aqui. Com essa balança da fome, não está acontecendo guerra lá na Rússia e na Ucrânia? Guerra, mapa da fome. Aí você pega um governo que começa a falar contra o agronegócio e contra a classe média. O que a classe média faz? Vai embora. O que o pessoal do agro faz? O pessoal do agro não consegue mais plantar, porque as taxas estão muito altas. Aí começa a faltar produto, quem vai comprar? Quem tem dinheiro. E você e eu? Mapa da fome. Daqui a pouco, vamos comprar um papel higiênico, vamos pagar R$70 num rolo de papel higiênico. Isso para não ficar tão pesado a minha fala. Vai faltar alimento.
Mas já está acontecendo isso, eles estão vindo de lá do exterior, comprando as laranjas aqui, as plantações de laranjas melhores aqui, estão mandando tudo para eles lá. E nós vamos ficar com o quê? E nós vamos ficar com o quê? Nós, o Brasil, nós ultrapassamos os Estados Unidos em exportação de milho. Também. Então nós estamos vendendo milho mais para o mundo inteiro. E a China, ela se abastecia de milho da Ucrânia. A Ucrânia vendia milho e os seus derivados para a China. A Ucrânia entrou em guerra, a China tem um eixo com a Rússia, não com a Ucrânia, nós vamos ficar aqui, na nossa. Aí o que aconteceu? O Brasil foi lá, fertilizante, aumentou a produção de milho, começou a vender milho para a China. Somos o maior exportador de milho do mundo, ultrapassamos os Estados Unidos. E fazemos parte do BRICS, né? Junto com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é o mapa do Apocalipse. Eu saí um pouco, né, da parte do Apocalipse para trazer um pouco de geopolítica. Né? O que foi? Água? É água? Que hora que é, por favor? 15. Falta 15. Ainda bem que tem mais uma aula, né? Semana que vem. Bom, voltando para nós. Então você viu que aqui, ó, a sétima trombeta, a queda de Satanás, o anticristo no mundo, tá bem? Aí combina o que começou no capítulo 6, está explodindo lá no capítulo 13. E como que a gente sabe? Você continua no capítulo 6. A abertura dos 4 primeiros selos. Quem são os 4 primeiros selos? É a turma que vai preparar o caminho da chegada do anticristo ao mundo. Essa turma aqui. Então vamos ver lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com uma voz de trovão, vem me ver. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Entende-se que esse daqui é o anticristo. Entende-se, tá bem? Não está dito, mas entende-se que ele seria o anticristo. Ou o início do surgimento dele. Tem um início, tem uma hora que é uma arrancada, né? Ele saiu vitorioso e para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Guerra até os confins da terra, tá bem? Aqui são as grandes guerras. Esse cavalo vermelho, que hoje nós identificamos como sendo essa ala da esquerda, toda essa esquerda vermelha, aonde quer que o comunismo chegou, o comunismo chacinou milhões e milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortos na Europa pelo comunismo. Terminou a Segunda Guerra Mundial, China de um lado, União Soviética do outro. Mais de 100 milhões de mortos. Cuba, então, foi totalmente devastada. As Coreias também foram. As Alemanhas também foram. Cuba, que eu já falei, foi também. Onde quer que ele chegou, com a espada grande dele, morte em cima de morte, morte em cima de morte, morte em cima de morte. E nos preocupa porque o Brasil caiu nas mãos deles também. O eixo é esse: China, Coreia, Cuba, América do Sul. Com o anticristo sentado no trono. Vocês perceberam que ele não mente? Que ele fala o que ele vai fazer? Ele fala o que ele vai fazer. Eu vou fazer a regulação da mídia, eu vou fazer o controle de pastores, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ele fala claramente. Aí o pessoal fala, é um sincericídio. É um sincericídio. Ele fala abertamente, vai lá e faz. É uma coisa assustadora, né? Viver nesse mundo de anticristos, né? Um deles é esse. Havendo aberto o terceiro selo, a gente falou aqui, né, do cavalo preto, vamos para o quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Olhei, 6, 7, né? Olhei e eis um cavalo amarelo. Aqui no grego, a palavra é
clorado, tá? Um cavalo clorado. Quando cai cloro, não fica desbotado? Não fica meio esverdeado, meio amarelado? Porque caiu cloro? Então é um cavalo com a cor da morte, alguém que está recebendo um tratamento de morte. Aí, como não tinha uma palavra para traduzir o clorado, algumas traduções é verde, esverdeado, outras traduções é amarelo. Tá? Eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, Thanatos. E o Hades, aí está no inferno, né? E o Hades o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada. Vê os 3 cavaleiros anteriores aqui, ó. O quarto cavaleiro é a junção dos 3 anteriores. Os 3 anteriores estão em um só. Veja só: espada, fome, peste e as feras da terra. Por isso, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles provocam uma grande mortandade na terra e vai chacinando gente pela frente, mandando gente para debaixo do altar, 5º selo. Porque assim que faz a abertura do 5º selo, eu vi as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. E foi-lhes dado uma veste comprida para eles esperarem o cumprimento do número daqueles que iam de ser salvos ou mortos, né, como eles foram também. Capítulo. Aí o 6º selo, resposta das orações, um grande terremoto, e com um terremoto morrem 7.000 pessoas. O que se entende? Que nesse terremoto é que cai a mesquita de Omar. Entende-se que vai acontecer um terremoto naquela região. Vocês viram que esse terremoto que aconteceu na Turquia, né? No Google tem fotos antes e depois. É só você colocar lá, antes e depois do terremoto. Aí mostra antes tudo de pé, depois tudo no chão. Um terremoto acaba com Jerusalém de ponta a ponta, o que vai ser muito propício, né? Aconteceu um terremoto, como já aconteceram outras vezes. Fala que ia acontecer um grande terremoto nos dias de Uzias. Existe uma profecia no livro de Zacarias que fala de um terremoto que vai acontecer naquela região. E acontecendo um terremoto, a mesquita vem ao chão. Pastor, eu acho que não tem nada a ver, mas acho que é Mateus que fala que vai ficar pedra sobre pedra. Que não seja derribado. Aí era naquele templo, né? Não tem a ver com os dias de Jesus. Não tem, por causa que aquele lá foi destruído pelos romanos, né? Aí tem um outro templo, que é o do Anticristo, e que para ser construído, pode acontecer um terremoto. Aquela região ali, diz que ela tem uma falha. Então essa falha geológica, nessa falha é onde pode acontecer um terremoto, que a cidade vem ao chão. E o Apocalipse fala de um terremoto que atinge a cidade e 7.000 pessoas morrem no terremoto. A gente pode especular assim: acontece o terremoto, o anticristo vê a grande oportunidade e agora a muçulmana não constrói mais nada aqui. Eu estou dando aula de geopolítica no meu canal. Aí a aula eu estou passando pelo Oriente Médio. Você pega lá quando Israel começou, que a ferida mortal foi curada em 1948 até hoje, e quando eles chegaram lá era só era um estado de Israel, um estado criado na Palestina. Através das guerras eles conquistaram toda a Palestina. Agora os palestinos têm só um pedacinho de terra aí em Israel. Falta pouquinho para eles dominarem toda a terra da Palestina. Pouquinho, é tudo deles já. Os palestinos ali comem um dobrado, hein? Ali é vigilância 24 horas em cima deles. Não pensa que o muçulmano pode ir, entrar a hora que ele quiser na mesquita, porque o domínio é dos judeus. O domínio da esplanada das mesquitas é dos judeus. Eles controlam os acessos. Então os muçulmanos vão lá, faz a adoração, mas não tem o controle. É uma espécie de tratado de paz. Se esse terremoto acontecer naturalmente ou provocado, porque tecnologia para fazer terremoto eles têm, as mesquitas vêm ao chão. Nessa ocasião, o anticristo surge e reergue o templo, querendo parecer Deus no templo de Deus. Aí pronto, né? Só existe um Deus a ser adorado, que é o Deus dos judeus. Deu 15 minutos, né? Nós demos conta do quê? Nós demos conta das bem-aventuranças, dos castiçais,
dos anjos, das igrejas e dos selos. O que ficou para a gente ver na semana que vem? As trombetas, as taças e o retorno de Cristo. Ficou para a semana que vem. Tá bom? Vamos para cá. A graça de Deus. Obrigado pela atenção e pelas orações, meus irmãos.